Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Cristã. Se você não se inscreveu ainda, vamos se inscrever. E hoje vou falar de um tema que eu amei muito e espero muito que vocês gostem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o grande profeta. Para os cristãos, é o Filho de Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio ao mundo para pregar o Evangelho. O cristianismo concretizou a importância de Jesus Cristo ao datar a contagem do tempo a partir do seu nascimento. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, cidade da Judéia, provavelmente no ano 6 a.C. A diferença entre o nascimento real de Jesus e o ano zero do calendário cristão se deve a um erro de datação, quando a igreja, através do monge Dionísio Exugo, encarregado pelo Papa, resolveu reformular o calendário no século VI. Filho de José, um carpinteiro, e de Maria, que, segundo o dogma cristão, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu no final do reinado de Herodes Antipas, que acabou em 4 a.C., quando Roma dominava a Palestina. A verdadeira data do nascimento de Jesus ainda é desconhecida. 25 de dezembro era a data em que os romanos celebravam sua festa de solstício do inverno, a noite mais longa do ano. Quase todos os povos comemoravam esse nascimento desde o início da civilização. A escolha da data do nascimento de Jesus não consta na Bíblia. Foi a igreja que escolheu 6 séculos depois, para coincidir com as festas de fim de ano, a semana entre Natal e Ano Novo. As principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos canônicos pertencentes ao Novo Testamento e escritos originalmente em grego em diferentes épocas pelos seguidores dos discípulos Mateus, Marcos, João e Lucas. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em Belém, porque na época o imperador Augusto obrigou seus súditos a se registrarem no primeiro censo do império. Dessa forma, todos deveriam retornar à cidade de origem para se alistar. Como a família de José era de Belém, ele voltou para sua cidade levando Maria, já grávida. No relato de Mateus, José soube em um sonho que Maria daria à luz a um menino concebido pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, os reis magos, integrantes de uma caça de sábios da Pérsia, ficaram sabendo e seguiram a estrela que os conduziram a Belém ao encontro de Jesus. Jesus foi levado pela família para o Egito. Em seguida foi morar em Nazaré, na Galiléia. Essa fuga para o Egito, segundo relata Mateus, foi para escapar de uma sentença de morte anunciada por Herodes, que, ao saber do nascimento do Filho de Deus, manda matar todas as crianças de até 2 anos nascidas de Belém. Jesus passa a infância e a juventude em Nazaré, na Galiléia. O Evangelho de Lucas conta que, aos 12 anos, ele viajou com os pais para Nazaré, para Jerusalém, para celebrar a Páscoa judaica. Quando estavam no caminho de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava mais com eles. Procuraram durante 3 dias e decidiram voltar ao Templo de Jerusalém, local sagrado para os judeus, onde encontraram Jesus discutindo com os sacerdotes. Segundo Lucas, todos os ouviam e admiravam com a sua inteligência. Com 13 anos, Jesus celebrou ritual que marca a maioridade religiosa dos judeus. No Evangelho Marcos, o mais antigo, Jesus é chamado de Tecton, que no grego do século I se referia a um pedreiro. Os Evangelhos de Marcos e Mateus citam que Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simeão e Judas, além de 2 irmãs não nomeadas. Segundo uma famosa historiadora de uma universidade de Boston,
Os 4 irmãos de Jesus tinham o nome de fundadores da nação de Israel. Seu próprio nome, em aramaico, Yeshua, recordava o nome que teria sido o braço direito de Moisés e liderado os israelitas no êxodo do Egito. Há um consenso entre os pesquisadores que aos 20 anos Jesus seguia a seita dos essênios, uma entre tantas outras que os judeus se dividiram para ir contra os romanos, uma vez que Pôncio Pilatos, que assumiu o governo da Judéia, desdenhava da fé dos judeus, pois acreditaram em um Deus único. Existe semelhança entre a seita dos essênios e a que Jesus fundaria. Ambas viviam sem bens privados, em regime de pobreza voluntária, e chamava Deus de Pai. Essa é uma hipótese, foi formada com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Eles continham detalhes de uma comunidade ligada aos essênios. Os escritos sagrados relatam que João Batista pregava mensagens de arrependimento e de transformação e usava o batismo como uma forma de purificar seus seguidores, que deveriam confessar seus pecados e fazer votos de uma vida honesta. Jesus, já adulto, por volta dos 30 anos, aparece nas Escrituras pedindo João para ser batizado, depois de purificado nas águas do rio Jordão. Jesus parte para sua vida de pregação e milagres. Tal como João Batista, Jesus via o mundo dividido entre forças do bem e do mal, e que Deus logo viria intervir para acabar com o sofrimento. Ambos, segundo pesquisadores, eram profetas apocalípticos. Jesus, já com seus 12 discípulos em plena pregação, recebeu a notícia da morte de João Batista, ordenada pelo rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, em vingança pela atitude do João haver condenado publicamente o rei, que havia violado os 10 mandamentos da lei judaica. Mateus relata que Jesus retirou para um lugar deserto e o povo saiu em sua direção. Logo em seguida, Jesus realiza o milagre dos 5 pães e 2 peixes, matando a fome de multidões de seguidores. Jesus rumou com seus discípulos para o templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ao entrar, foi aclamado como Filho de Deus. Logo que chegou, causou tumulto, destruindo barracas que estavam na frente do templo, usado para trocar moedas estrangeiras dos romeiros por dinheiro local, cobrando comissão. Essa era uma ofensa, praticar comércio em pleno templo. Jesus celebrava a Páscoa com seus apóstolos. A última ceia, quando anunciou que seria traído por um dos seus presentes, Judas Iscariote. Na mesma noite, Jesus segue para o jardim, na encosta do Monte de Oliveiras, para orar, em companhia de Pedro, Tiago e João. A traição de Judas foi confirmada por 30 moedas de prata e um beijo na testa. Jesus foi revelado e preso. Os soldados levaram Jesus para o encontro com Caifás. Jesus foi acusado de desordem no templo e, quando foi confirmado que era o Filho de Deus, o rei judeu foi acusado por blasfêmia. Em seguida, foi levado à presença de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Depois, por ser da Galiléia, foi levado a Herodes, filho que governa Galiléia. Herodes zombou de Jesus e devolve a Pilatos. Levado para punição, carrega sua cruz e é crucificado, morto e colocado em um túmulo, fechado com uma grande pedra. Os evangelhos contam que, em visita ao túmulo, Maria encontra a pedra aberta do sepulcro vazio. Depois, Jesus teria aparecido a Maria, confirmando a sua ressurreição. Vários relatos contam a ascensão de Jesus. Marcos e Lucas relatam que, depois de ter se encontrado com seus discípulos, Jesus sobe ao céu e senta à direita de Deus. De fato, é uma história fascinante. Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Ele é o nosso Redentor. Cada um desses títulos aponta para a verdade de que Jesus Cristo é o único caminho para o qual poderemos voltar a viver com o nosso Pai Celestial. Jesus sofreu,
foi crucificado pelos pecados da humanidade, dando a cada um dos filhos de Deus a dádiva do arrependimento e do perdão, somente por sua graça e misericórdia, para podermos ser salvos. Sua ressurreição preparou o caminho para que todas as pessoas soubessem que a morte física não é tudo. Esses acontecimentos são chamados de expiação e, em resumo, Jesus Cristo, que nos salvou do pecado e da morte. Por isso, literalmente, Ele é o nosso Salvador e Redentor. Nosso futuro, Jesus Cristo voltará para reinar na terra, em paz por 1000 anos. Jesus Cristo é o Filho de Deus e será o nosso Senhor eternamente. Espero mesmo que vocês reflitam, pois é uma história muito fascinante e que me deixou maravilhada. Muito obrigada por assistirem até aqui.